A família real Joseon consistia no rei, na rainha, no príncipe herdeiro, na princesa herdeira, nos príncipes e princesas da corte. Na monarquia coreana, a sucessão ao trono era baseada na legalidade do filho, na masculinidade do sexo e na primogenitura, ou seja, o herdeiro do trono ou o chamado príncipe herdeiro deveria ser o filho homem mais velho do rei, nascido de uma rainha. Caso a rainha não conseguisse gerar um herdeiro, surge a figura da concubina real, nomeada especificamente para este fim. Além da hereditariedade, era exigido uma qualificação do príncipe herdeiro, com base na capacidade de governança e conhecimentos gerais. Era necessário conhecer a legislação vigente, a filosofia confucionista e demonstrar sabedoria e equilíbrio de uma forma geral. Todos estes requisitos eram avaliados pelos tutores nomeados pelo rei. Na preparação para um príncipe herdeiro, era exigido a habilidade no uso da espada, da lança, do arco e flecha, no manejo do cavalo e no combate corpo a corpo. Quando o príncipe herdeiro passa para a puberdade ou haja interesses políticos, será definido pelo rei, o casamento do príncipe. Este casamento é arranjado de forma a atender os interesses e as necessidades políticas do reino. As pretendentes deveriam vir da nobreza e eram avaliadas pela realeza e por um grupo montado especificamente para este fim. Se a pretendente passasse por todas as provas e fosse aprovada, ela se casava com o príncipe herdeiro e passava a ter o título de princesa herdeira. Na ocasião da sucessão do trono, ela passava a ser designada rainha. Com exceção do príncipe herdeiro, todos os filhos e filhas do rei são designados respectivamente por príncipes e princesas. Portanto, como o rei já foi um príncipe herdeiro, todos os irmãos e irmãs de um rei também possuem os títulos de príncipes e princesas. Na dinastia Joseon, a concubina real era uma mulher selecionada oficialmente para garantir a descendência real, caso a rainha consorte não produzisse um herdeiro homem. O sistema de concubinato constava no Código Nacional da Coreia e possuía 8 níveis, mas na prática elas eram divididas em 2 grandes grupos, considerando a forma pela qual foram eleitas concubinas. O primeiro grupo era selecionado diretamente pelo rei, dentre as escravas, as criadas da corte ou as cortesãs. E o segundo grupo era selecionado dentre as filhas da nobreza, por procedimentos oficiais rigorosos. As concubinas do primeiro grupo normalmente causavam problemas e escândalos no palácio. Nos primeiros reinados da dinastia Joseon, os reis utilizaram o concubinato para se aproximarem dos nobres mais poderosos e garantir a governabilidade do país. Os eunucos eram os homens da corte que foram castrados e estavam incapazes de procriar ou atuar sexualmente. Eles guardavam os portões dos castelos, administravam a comida e davam suporte aos membros da realeza. E com exceção dos homens da família real, eram os únicos homens que tinham acesso e podiam circular no palácio à noite.
Na prática, as mulheres estavam nos aposentos interiores do palácio e não podiam sair, e os homens estavam no exterior e não podiam entrar, mas os eunucos atuavam em ambos os lugares. O valor de um eunuco para uma corte era, além de sua capacidade administrativa, a sua incapacidade sexual. Eles deviam assegurar tanto a pureza da linhagem imperial como a castidade das mulheres do palácio. As damas da corte eram as mulheres que serviam os membros da família real e moravam no palácio. Tecnicamente, eram divididas em concubinas e as responsáveis pelas tarefas domésticas do palácio. Elas eram classificadas em níveis profissionais conforme as atividades e experiências adquiridas. Podiam trabalhar nos aposentos reais, na cozinha ou na lavanderia. Elas eram originalmente selecionadas entre os servos que trabalhavam em cargos públicos ou as filhas de cortesãs, mas também foram selecionadas entre as filhas dos nobres. O sucessor natural do rei é o príncipe herdeiro, e a sucessão ocorria na ocasião da invalidez física ou mental, na morte ou deposição do rei. A deposição ocorria somente em casos extremos, como um golpe de Estado ou a existência de uma crise política insustentável. Os príncipes herdeiros também podiam ser depostos de seu título por decisão real. Caso ocorra a morte ou invalidez permanente do rei e não haja um príncipe herdeiro nomeado, entram na linha sucessória os príncipes da família real, considerando-se sempre o requisito de primogenitura na seleção. Historicamente, sempre houve intrigas e brigas no processo de sucessão, e esta é uma situação utilizada como enredo das minisséries de época. O Conselho Estadual era o órgão máximo do governo, mas teve a sua importância reduzida no decorrer da dinastia. Era composto de 12 funcionários, dos quais destacamos o conselheiro-chefe de Estado, o segundo conselheiro de Estado e o terceiro conselheiro de Estado. Embora o conselho tenha sido criado para tratar de todos os assuntos de Estado, na prática, as funções mudaram drasticamente dependendo das características de cada rei durante a dinastia Joseon. Para administrar o reino, haviam 6 ministérios. O Ministério do Pessoal, que tratava principalmente da nomeação e administração de funcionários públicos. O Ministério da Receita, que administrava a agricultura, as políticas fundiárias, a tributação e as finanças do Estado. O Ministério de Ritos, que era responsável pela cultura, ritos, diplomacia, e o Quaco, como era chamado os exames nacionais de serviços públicos. O Ministério da Guerra, para tratar de assuntos militares. O Ministério da Justiça, para zelar pelo cumprimento da lei, aplicar as penas necessárias e ordenar o sistema de escravidão. E o Ministério de Obras, que tratava da indústria, obras públicas, manufatura e mineração. Além dos ministérios, foram criados 3 escritórios. O Gabinete do Inspetor-Geral, responsável pela inspeção da corrupção e da competência no exercício de cargos públicos. O Bureau de Censores, que censurava as ações ou políticas errôneas ou inadequadas do rei. E o Escritório de Conselheiros Especiais, que respondia aos questionamentos formulados pelo rei, supervisionava a Biblioteca Real, o Instituto de Pesquisas e os estudos da filosofia confucionista. Para as províncias maiores, o governo central enviou ou nomeou uma autoridade para administrar a região como se fosse um governo local.
Outros escritórios e cargos relevantes foram criados para costurar os órgãos de governo, a saber, a Secretaria Real, que promovia a ligação entre o rei e os 6 ministérios. O Escritório da Capital, que era responsável pela gestão de Hanyang, capital de Joseon e atual cidade de Seul. O Bureau Real de Investigação, órgão sob o controle direto do rei, que lidava principalmente com casos de traição e outros assuntos considerados graves e ligados ao rei. O Escritório de Registros, que registrava, compilava e mantinha os documentos históricos e governamentais. E a Academia Real, que era uma espécie de universidade para a preparação de futuros funcionários do governo. Esta academia também serviu como um santuário para estudiosos confucionistas chineses e coreanos. Nas minisséries, estes estudiosos são chamados de acadêmicos do confucionismo. O exército da dinastia Joseon era composto por 5 divisões principais. O Exército Central, que era a principal força militar do reino, sendo responsável pela defesa da capital e das áreas circundantes. O Exército Provincial, que era composto por unidades locais responsáveis pela defesa de suas respectivas províncias. A Guarda Real, que era uma força de elite responsável pela proteção do rei e da família real. A Marinha, que era uma força relativamente pequena, mas era responsável pela defesa das costas marítimas do reino. E as forças de fronteira, que eram responsáveis pela defesa das fronteiras do reino com a China e a Manchúria. A administração do exército era exercida pelo Ministério da Guerra, sob o comando do Ministro da Guerra. Teoricamente, o recrutamento, o treinamento, o fornecimento de equipamentos e a logística de alimentação, estadia e transporte eram de responsabilidade do Ministério da Guerra. Mas na prática, os nobres, que outrora foram os senhores feudais em suas províncias, tinham um papel muito importante e assumiam quase todas as tarefas operacionais para constituírem as forças armadas. A Marinha, nesta época, era parte do exército e havia um comandante da Marinha que historicamente teve atuação importante na tentativa frustrada de invasão pelos japoneses na Guerra de Imjin, que durou de 1592 a 1598. Esta descentralização prática sempre abriu espaço para a criação de exércitos paralelos e tentativas de traição. E estes fatos são amplamente explorados nos dramas das minisséries coreanas de época. Para ocupar os cargos de serviços públicos, excluindo-se os cargos referentes às Forças Armadas, era necessário passar em uma série de exames chamados de Kwako. Teoricamente, apenas a casta mais baixa Tiomin e os filhos de concubinas não podiam fazer os exames que permitiam o ingresso no serviço público e, portanto, ascender de casta. Na prática, apenas a classe Yangban tinha tempo, dinheiro e conexões suficientes para passar nesses exames. Os servidores públicos ocupavam os cargos por um período pré-determinado de 1 a 5 anos. Estamos chegando ao final da parte 2 deste vídeo. Acesse as partes 1 ou 3 pelo nosso canal ou pelo link que deixaremos na descrição. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.